Hoje eu quero falar com você sobre aonde a igreja vai parar. Será que você pode perguntar para a pessoa que está do seu lado, aonde é que a igreja vai parar? Olha para o outro para não ficar com ciúme. Aonde a igreja vai parar? Essa é uma pergunta que constantemente eu tenho feito na minha casa. Eu não sei você, mas eu me pergunto, onde é que a igreja vai parar? Porque essa semana a gente teve o privilégio de viver uma realidade como Lagoinha, uma realidade sobrenatural, irmão. Nós estivemos ali durante toda essa semana, essa última semana, tendo em São Paulo a nossa conferência de liderança global. E como é precioso a gente viver essa realidade e ver o que Jesus está fazendo também com os nossos irmãos. Porque é muito precioso a gente chegar aqui na casa, ver realidades sobrenaturais, ver vidas sendo transformadas, famílias sendo curadas, filhos sendo libertos das drogas. Vocês estão comigo aqui nessa manhã? Isso é lindo e maravilhoso, mas quando a gente vê que não se limita apenas às quatro paredes, mas uma realidade que o Senhor está fazendo aos quatro cantos do planeta, eram mais de 400 igrejas representadas naquele lugar. Mais de 12 mil pessoas durante 3 dias, mais de dezenas de milhares de pessoas conectadas online. Isso queimou meu coração de uma tal maneira que eu comecei a me perguntar, para onde a igreja está indo? Aonde a igreja vai parar? Só que para responder essa pergunta, a gente precisa responder mais 2 perguntas. A primeira delas é, o que é a igreja? Porque talvez você está aqui hoje, você está frequentando um ambiente que você chama de igreja, mas você tem uma realidade do que é a igreja que talvez não seja a realidade do céu sobre a sua vida. Aleluia, amém, Deus abençoe, bless you. Talvez você tenha uma realidade de igreja, pastor, a igreja é isso, e é o que eu aprendi, é o que eu ouvi, e é isso aí, eu vou morrer assim. Mas a gente precisa primeiro entender o que é a igreja, para depois saber para onde é que ela vai. Então a primeira pergunta que eu quero responder com você nessa manhã é, o que é a igreja? E a segunda é, qual é o seu destino final? Para que a gente entenda onde a igreja vai parar, a gente precisa entender o que é a igreja e qual é o seu destino final. Para saber se nós estamos indo em direção àquilo que de fato o Senhor tem para nós. E ao olhar essa realidade que nós vivemos nessa última semana, irmãos, eu mandei o link para o pessoal da liderança, a gente foi abençoado, palavras foram liberadas sobre a nossa igreja, gente. Você não está entendendo, não. Nós estamos vivendo realidades sobrenaturais. Você tem noção que a nossa igreja tem uma rede social? Acho que você não entendeu, não. Nossa, pastor, o que é Dove Gram? Dove Gram é como se fosse um Instagram. Acho que ficou mais fácil você entender agora, né? Só que da Lagoinha. Mas sabe por que isso, que a gente fez isso? Vou te falar o porquê. Porque todas as vezes que a gente quer declarar verdades espirituais, o mundo está tentando calar a gente. E sabe o que a gente falou? O mundo não vai nos parar. O que eles estão fazendo? Derrubando as nossas contas na rede social? Não tem problema, a gente cria uma rede social. Você está comigo, irmão? O que estão fazendo? Estão calando a gente na mídia? Não tem problema, a gente tem um canal de televisão. Estão fazendo o quê? Estão tirando conteúdos onde os nossos filhos podem ser abençoados. Então agora a gente criou e a gente tem agora uma produtora de música, produtora de filme. Daqui a pouco está saindo série da Lagoinha, gente. Mas sabe o que é isso? É a gente entender para onde nós precisamos ir. Mas o que é a igreja? E a pergunta que eu faço para mim e para você é, onde é que a igreja vai parar? Não, pastor, depois do aplicativo da Pombinha, não duvido mais nada. Quando a gente sabe para onde a gente vai, a gente não se perde no meio do caminho. Vou falar de novo para você, quando a gente sabe para onde vai, a gente não se perde no meio do caminho. Porque para quem não sabe para onde está indo, qualquer coisa serve. Para quem não sabe para onde vai, por isso que eu preciso que nós, como igreja do Senhor, dos últimos dias, a gente precisa entender para onde o Senhor quer nos levar. Qual que é a direção? Qual que é o direcionamento? Qual que é a visão? Por isso, irmão, que cada vez mais a gente está aqui de maneira intencional, declarando essas verdades, trazendo princípios. A gente acabou de ter o nosso café de novos membros ali. Se você não veio, você não é crente não, vem no próximo, né? Mas você precisa estar junto para entender, para viver, para sonhar, para declarar, para orar. Porque se você sabe para onde a igreja está indo, com certeza você vai se mover em direção àquilo que o Senhor tem para a sua vida. E quando eu falo igreja, irmão, eu não falo de 4 paredes. É aqui que eu preciso que você entenda. Vamos começar instituindo o que é a igreja. Porque talvez para você está difícil entender, pastor, você está falando de Lagoinha. Não, esquece a placa de uma igreja. Se Deus te plantou aqui, glória a Deus, aleluia, amém.
honre essa casa, ame esse lugar, sirva nesse lugar, invista, coloque o seu tempo, o seu dinheiro, sua vida, gaste mesmo os seus dias. Até Deus falar o contrário para você. Agora, se você está aqui, irmão, com o corpo mole, chega aqui com má vontade e sem vontade de assistir o culto, a porta que você entrou é a mesma que sai. Que isso, pastor? Ou você entrega tudo ou você não entrega nada. Deus não quer ser meio a boca. Falei semana passada para você. Hoje eu vim para pregar, gente, hoje é domingo, estou cheio do Espírito Santo aqui nessa manhã. Vem comigo, hoje eu quero falar com você aonde a igreja vai parar. Tem alguém comigo nessa manhã? Então o que é a igreja? A palavra para a igreja, você consegue ver isso no Novo Testamento. Eu não sei se você sabe, mas a Bíblia no Novo Testamento é escrita em grego. A Septuaginta é quando a gente, só para título de curiosidade, a Septuaginta é quando eles pegaram o Velho Testamento e traduziram ele para o grego, assim como também estava o Novo Testamento. Então a gente tem, na constituição das Escrituras Sagradas, a gente tem o aramaico, a gente tem o hebraico, a gente tem o grego. O Novo Testamento já foi escrito todo em grego, mas o Velho Testamento ainda estava escrito em aramaico e em hebraico. Só que quando esse testamento foi traduzido, chamado de Septuaginta, só título de curiosidade para você saber. Por quê? Porque a língua grega tem uma forte influência naquilo que foi escrito. Por isso, a carta aos Romanos. Quando Paulo escreve aos Romanos, ele não escreve em latim, a um primeiro momento, ele escreve em grego. Quando a gente olha para essa realidade, a primeira vez que a palavra igreja é usada, a palavra usada é eclésia. Fala comigo, eclésia. Pastor, não sei escrever, nem eu, né? Leio em grego muito menos, mas é E-K-K-L-E-S-I-A, eclésia. Essa palavra, originalmente usada no romano, ou melhor, no Império Romano, na língua grega, era para trazer um entendimento. Primeiro deles, convocação. Fala comigo, convocação. Segundo, assembleia. Ou seja, todas as vezes que as pessoas se reuniam para discutir de assuntos da sociedade, acontecia uma eclésia, uma assembleia. Só que, aí eu preciso que você entenda isso, em outras palavras, quando a gente vê Paulo usando a expressão eclésia para a reunião dos santos, a assembleia dos santos, ou melhor, a assembleia de Deus, onde nós nos reunimos para falar da palavra de Deus, para sermos alinhados pelo Espírito Santo, irmão, eclésia é lugar de alinhamento, eclésia é lugar de destino, eclésia é lugar de propósito. Aonde nós estamos aqui, onde você está sentado, você está no ajuntamento dos santos. É aqui que eu preciso que você entenda um detalhe muito importante. Igreja não salva ninguém. Um amém, obrigado. Fala de novo para você. Que isso, pastor? Igreja não salva ninguém. Quem salva é Jesus. Placa de igreja não salva ninguém. Quem salva é Jesus. O simples fato de você estar aqui agora, dentro da igreja, desculpa, irmão, não vai fazer você ser salvo. Sabia disso? Igreja não salva ninguém. Quem salva é Jesus. Igreja não faz ninguém santo. Mas a igreja é a reunião dos santos. É o ajuntamento dos santos. É aonde os santos se reúnem. Aonde nós encontramos a palavra de Deus, aonde nós vivemos coinonia, aonde nós vivemos comunhão, aonde o nosso caráter é alinhado. Irmão, você acha que o seu caráter é alinhado aonde? É na igreja. Aleluia, que tem um irmão abençoadinho, passa por você, não te dá bom dia, te trata mal. Oh, Jesus, me ajuda. Tem aquele irmãozinho que fala mal do pastor aqui? Não, amém, gente? Aleluia. Que tem a unção de língua grande. Oh, glória. Mas ele que ele é trabalhado, ali que ele é confrontado pela palavra, ali que realidades que ele vem carregando, a palavra transforma, a palavra liberada, o Senhor usa homens e mulheres cheios do Espírito Santo para transformar a realidade. Então, primeira realidade, o que é a igreja? É a convocação, é a reunião, o ajuntamento dos santos, onde a gente se reúne, é dia de festa. Por isso que para mim é inadmissível chegar no domingo de celebração, você está com cara de morte. Que é domingo de celebração. Se não for para celebrar, irmão, celebra lá na sua casa, na sua cama, debaixo do lençol. Aleluia. Você sentiu aqui agora, né? Senti até o cheiro do seu edredom. Aleluia. Mas isso é a igreja. Isso é a reunião dos santos. É o que a gente está fazendo aqui agora. Ouvindo da palavra, escutando da palavra, sendo alimentado por ela, sendo transformado.
Chega em casa, abre essa palavra, vai ver se está lá mesmo que o pastor está pregando, irmão. Vai lá. Deixa eu ver se isso aqui mesmo é verdade, que a palavra fala. A igreja tem uma missão. Como eu falei para você, para onde é que a igreja está indo? Aonde é que a igreja vai parar? Se a gente não sabe qual que é a nossa missão, volto a dizer, para quem não tem destino, qualquer lugar serve. Quando a gente sabe a nossa missão, eu quero que você abra sua Bíblia em Mateus 28. Mateus 28, verso 16 a 20. Mateus 28, 16 a 20, a palavra fala: os 11 discípulos foram para a Galileia, ao monte que Jesus lhes indicara. Quando o viram, fala comigo, quando o viram, o adoraram. Alguns, porém, duvidaram. Sempre tem, né, irmãos, incrédulos no meio dos crentes. Aleluia. Então Jesus se aproximou deles e disse: toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo aquilo que lhes ordenei a vocês. Eu sempre estarei com vocês até o fim dos tempos. Presta atenção. Qual que é a missão da igreja? Não sei se você entendeu, está mais do que clara. Duas realidades. Primeiro, pregar a palavra. Segunda, fazer discípulos. Se você está frequentando um lugar, ou está em um lugar onde a palavra não está sendo pregada, e você não vê pessoas com características de discípulos de Jesus, irmão, corre desse lugar em nome de Jesus. Foge! Porque essa é a igreja que Cristo nos mostra. Qual que é a nossa missão? Um lugar onde a gente fala da palavra de Deus, onde famílias são transformadas. Será que você pode celebrar pelo nosso Ministério de Gerações? Só esse mês já foram mais de 10 casais transformados pelo Espírito Santo. Nosso seminário teológico está chegando, já foram mais de 20 mil alunos transformados pela verdade da palavra. Quando a gente sabe o que está fazendo, qual que é a nossa missão, a gente anda em direção àquilo que o Senhor tem para nós. Pastor, aonde a igreja vai parar? Aonde o Senhor deseja. Aonde nós vamos chegar, pastor? Irmão, eu quero invadir os 4 cantos dessa cidade aqui. Onde é que a gente vai? Para onde Deus está mandando? Qual que é a mensagem? A palavra é essa, a missão é essa. Vamos pregar o evangelho, vamos fazer discípulos. Enquanto essa cidade não enxergar em nós, não enxergar nessa cidade, não enxergar nesse estado, discípulos, pessoas que se parecem com Jesus, a nossa missão ainda não está completa. Quem está comigo aqui nessa manhã? No livro de Marcos, a gente encontra essa mesma realidade. Pastor, é só uma vez que isso é falado? Não, Marcos 16, 14 a 20. Marcos 16, 14 a 20, a palavra fala: mais tarde, Jesus apareceu aos 11, enquanto eles comiam, e censurou-lhes a incredulidade e a dureza de coração, porque não acreditaram nos que tinham visto depois de ressurreto. E ele lhes disse: vão pelo mundo, preguem o evangelho a todas as pessoas. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Estes sinais acompanharão os que creem. Fala comigo, estes sinais acompanharão os que creem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão em novas línguas, pegarão em serpentes, se beberem de algum veneno mortal não lhes fará mal algum, imporarão as mãos sobre os doentes e eles ficarão curados. Depois de teres falado, Jesus foi elevado aos céus e assentou-se à direita de Deus. Irmão, é inevitável, eu falei ontem no nosso culto de oração, é inevitável, quando nós nos posicionamos na presença do Espírito Santo, a obedecer a sua voz, o direcionamento que Ele tem para nós, nos deixarmos ser transformados por essa presença todos os dias, é inevitável, os sinais nos acompanharão. Vou falar de novo para ver se você fala pelo menos um amém. Os sinais nos acompanharão. Não se assuste quando você ver pessoas levantando de cadeira de rodas nessa igreja. Não se assuste quando você ver surdos escutando, cegos enxergando, perna crescendo, porque é inevitável. Quando nós somos cheios do Espírito Santo, nos direcionamos para a sua vontade, os sinais nos acompanharão. É inevitável você conversar com famílias que estavam se separando. E agora, vamos renovar nossos votos? Filhos que estavam nas drogas. Pastor, levei o Gisela para casa, meu Deus. É inevitável, os sinais nos acompanharão. Mas a gente precisa saber para onde a gente está indo. E hoje eu pergunto para você, onde é que a igreja vai parar? Aonde a igreja vai parar? Duas realidades claras que Jesus fala para nós nessa manhã. Fala comigo, duas realidades
da igreja de Cristo? A primeira delas é que ela prega a mensagem. E a segunda é que ela faz discípulos. Fala comigo, prega a mensagem e faz discípulos. Abre em Atos, capítulo 2, 42 a 47. Atos, capítulo 2, 42 a 47. Atos 2, 42 a 47. Quando a gente olha para essa igreja de Atos, irmão, não tem como a gente falar de igreja, ou melhor, da primeira igreja da palavra. Como assim, pastor? A igreja nasceu quando Cristo, então, libera o seu Espírito sobre ela. É o nascimento da igreja. Por isso que no dia de Pentecostes, nós, na verdade, comemoramos o aniversário da igreja, porque foi o dia que a igreja nasceu de fato. E o que essa igreja nos mostra? O que a gente consegue enxergar nessa igreja? A palavra fala, eles se dedicavam aos ensinos dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Todos estavam cheios de temor e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Presta atenção, irmão. Não tem como uma igreja cheia do Espírito Santo, que ministra a palavra, que vive no Espírito, não viver sobrenatural. Por isso eu quero declarar sobre a tua vida em nome de Jesus. Se está faltando provisão, nessa semana eu profetizo que provisão virá. Se está faltando portas abertas, eu profetizo portas abertas. Se está faltando cura, eu declaro em nome de Jesus sobre qualquer área, qualquer enfermidade, a cura, o sangue de Cristo, trazendo libertação e cura sobre a tua vida, em nome de Jesus. Porque os sinais acompanharão aqueles que crescem. Essa igreja, então, que se dedicava aos ensinos dos apóstolos, estava ali vivendo a realidade, era a provisão, era a bênção, era sinal, era maravilha, era surdo enxergando, era a perna crescendo, era aleijado andando, era louco voltando a tá normal. Pastor, tem uns doidinhos aqui na igreja, pastor, a gente tem que orar por eles. Mas a palavra fala para mim e para você que todos estavam cheios de temor. Muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e bens e distribuíam conforme a necessidade de cada um. Irmão, uma igreja cheia do Espírito Santo, uma igreja que sabe para onde está indo, supra a necessidade uns dos outros. Duas pessoas no amém. A gente vai começar a nossa ação social de verdade aqui, aí o amém vai aumentar. Sabe, da última vez que a gente fez aqui, tem uns 2, 3 meses que a gente fez uma ação social, a gente pegou, foi ali, levou a sacola para os moradores de rua. Quantas histórias a gente ouviu? Quantas pessoas completamente necessitadas do amor de Cristo, assim como eu e você, precisando de um abraço, precisando de uma oração. 5 minutos de conversa mudou o dia dele. Não posso orar por você? Quantos brasileiros estão aqui, ó, indo para pagode, indo para qualquer tipo de coisa, indo para o inferno, e você não está fazendo nada. Eu e você, nós não estamos fazendo nada. Ei, Lagoinha, nós estamos em 2024, o ano da compaixão. Nós precisamos entender que nós precisamos viver uma realidade fora das 4 paredes. Igreja não é isso aqui não, gente. Você acha que a igreja vem aqui bater o seu ponto no domingo e voltar para sua casa? I'm so sorry. This is not a church. Gastei, hein? A palavra fala que a mensagem era ministrada. Os sinais acompanhavam, milagres aconteciam. Declaro em nome de Jesus que milagres acontecerão nessa casa. Nós seremos usados para ser instrumentos da glória de Deus nessa cidade, testemunhas daquilo que o Senhor há de fazer nessa cidade. Olhos ainda não viram e ouvidos ainda não ouviram aquilo que o Senhor fará nessa cidade. Nós profetizamos uma igreja, a eclésia, a reunião, a assembleia dos santos, cheia do Espírito Santo, onde a palavra é ministrada, onde os olhos são abertos, onde a libertação acontece, onde sinais e maravilhas são evidentes no meio dos filhos de Deus. Eu profetizo sobre a nossa igreja essa realidade em nome de Jesus. Aonde é que a igreja vai parar, pastor? Aonde Deus quer. Se tiver que criar uma rede social, a gente vai criar. Se tiver que ter um canal de televisão, a gente vai ter. Se tiver que fazer um culto na Times Square, a gente vai fazer. Dá um glória aí, aleluia. Não importa. A gente vai fazer. A gente vai na direção daquilo que o Senhor tem para nós. E a palavra fala em Atos capítulo 4, abre aí Atos capítulo 4, 2 capítulos para frente, onde você estava. Atos capítulo 4, a partir do verso 8.
Atos 4, 8 a 20. Olha o que a palavra fala. Vendo a coragem de Pedro, fala comigo, vendo a coragem de Pedro e de João, e percebendo que eram homens iletrados e sem instrução. Irmão, olha isso aqui, cara. Como eu amo o Evangelho. O Evangelho é só para coisa de doido mesmo. Jesus chama homens iletrados, não tinham instrução nenhuma, mas que foram cheios do Espírito Santo. Pastor, o que você está falando? Que Deus não chama os capacitados, que tem letra? Não é isso que eu estou falando, não, irmão. Mas Deus normalmente gosta de escolher umas coisas loucas desse mundo para confundir as sábias. Aqueles que não são, para confundir os que são. A palavra fala sobre isso. Aqueles que aos olhos de muitos são rejeitados, mas o Senhor nos escolhe para falar assim: ei, você vai ser instrumento da minha glória, você vai ser instrumento para a manifestação do meu poder nesse tempo, nessa estação, nessa geração, nessa cidade. Quando Deus faz isso com esses 2 e com os outros 10, a palavra fala que eles ficaram admirados e reconheceram que eles haviam estado com Jesus. Irmão, quem é discípulo de Jesus é inevitável, você carrega as características de Cristo. As pessoas vão olhar para você e falar assim: meu Deus, como o Sérgio parece com Jesus. Olha o jeito que ele fala, é o jeito que ele anda, eu não sei, cara, ele esteve com Jesus. Quando eles olham para Pedro e para João, eles falam assim: cara, é inevitável, nós olhamos para eles e nós sabemos, eles estiveram com Jesus. Sabe por quê? Porque a igreja de Cristo precisa pregar a palavra e fazer discípulos. Quando nós começarmos, Lagoinha, Nova York, a viver essa realidade, cada dia mais, falando a palavra, pregando a palavra, não o que eu acho, mas o que a palavra fala, não o que o mundo diz, mas aquilo que o Senhor fala, e quando nós começarmos a fazer discípulos para todas as nações, nós viraremos essa cidade de ponta cabeça, nós estabeleceremos o reino do Senhor sobre Nova York. Será que você pode dar um amém no seu lugar? Para onde a igreja vai, pastor? Onde é que a igreja vai parar? Irmão, se Deus quiser, aos 4 cantos da terra. E Ele quer. O que Ele precisa são pessoas dispostas, disponíveis. Pastor, eu não tenho dinheiro, não tenho nada. Você tem um coração quebrantado? Ensinável, disponível? Isso é tudo que o Senhor precisa para fazer um sobrenatural. Eu vou falar de novo para você: pastor, eu não tenho nada. Não tenho dinheiro, não tenho recurso, não tenho muita coisa que o mundo pede como pré-requisito. Se você tiver um coração disponível e ensinável, isso é tudo que o Senhor precisa para usar a sua vida para um sobrenatural. Eles olham e falam assim: cara, é inevitável. Esses caras estiveram com Jesus. O jeito que ele fala, o jeito que ele anda. Lá no teu trabalho vão falar assim: cara, é impossível. Eu sei que o Antonelli, ele é discípulo porque ele fala igual a Jesus. Eu sei que o Mateus, ele anda igual a Jesus. Eu sei que o Hélio, aonde ele está, eu estou lá, né? Várias vezes, irmãos, a gente vê tantos testemunhos aqui. Várias vezes o Hélio está lá dirigindo e fala assim: pastor, eu estou aqui, daqui a pouco eu começo a falar de Jesus para a pessoa que está dentro do meu carro. Começa a testemunhar daquilo que o Senhor está fazendo. Às vezes você espera que as pessoas venham para a igreja para ouvir a palavra, mas Billy Graham fala para mim, para você: você vai ser a Bíblia que muitos nunca vão ler. Pregue, se for preciso, use palavras. Essa é a igreja de Cristo. Essa é a eclésia de Deus. Fala comigo: pregar a palavra e fazer discípulos. Discípulo carrega mensagem, irmão. Discípulo carrega mensagem, não tem como. Não tem como você ser um crente normal. Esses dias eu estava num atendimento, cara, foi sensacional a frase que ele usou. Ele falou assim: pastor, eu sou radical. E aí, quando eu comecei a me posicionar, era só porta fechada, só pedrada. Meu irmão, você já viu árvore boa não levar pedrada? Já viu árvore ruim levar pedrada? Claro que não, irmão, só quem dá fruto. E ele ali falou assim: pastor, era só pedrada. Eu vim aqui, ó, pô. Diz que Deus dá as suas melhores lutas para os melhores guerreiros. Pastor, ele estava me achando já o Jack Chan, pastor. É difícil. Aí eu decidi com a minha esposa: vamos ser crente normal. Aí eu fiquei esperando ele me explicar o que seria, né? Tipo assim: não, pastor, tinha decidido.
a gente ia ser crente normal. Não assim, a gente ia, né? Uma vez por semana, ali, aleluia, amém. Mas em se entregar, viver, crente normal, pastor, sabe o que eu estou falando, né? Aí sabe o que ele falou? Pastor, não dá. Eu até tentei, mas não dá. Porque, irmão, quem é discípulo de Jesus não consegue ficar parado num banco. Quem é discípulo de Jesus não consegue ver uma cidade indo para o inferno e não ser movido por ela, não chorar por ela, não acordar de madrugada e falar assim, pastor, vamos orar por essa cidade, pastor, vamos fazer um prayer room, pastor, vamos tocar, vamos cantar, pastor, vamos entregar a cesta básica, pastor, vamos fazer alguma coisa, porque quem é discípulo carrega as características de Jesus, quem é discípulo, os sinais acompanham, milagres, sinais, maravilhas, provisão, quem é discípulo não consegue não carregar a verdadeira mensagem do Evangelho. E Jesus fala, como é que você vai esconder uma lâmpada debaixo da cama? Você é a luz. Muito pelo contrário, não é colocado num lugar mais baixo. É colocado num lugar mais alto, para que todos possam ver. Eu declaro que nesses próximos dias o Senhor vai te colocar em lugares para que a luz de Cristo brilhe na sua vida. Não para que o seu nome seja engrandecido, mas que a glória do Senhor, o nome do Senhor, através da sua vida, em posições que o Senhor vai te colocar. Eu não sei onde você trabalha, com o que você faz, irmão, mas eu declaro em nome de Jesus o Senhor te levantando como nunca antes, para que a glória dele seja resplandecida mais e mais. É na faculdade, é no trabalho, é lá onde você estuda. Eu declaro em nome de Jesus o Espírito Santo te usando de maneira sobrenatural, porque quem é discípulo carrega os sinais de Jesus. Sinais, maravilhas, carrega o amor de Cristo, carrega a misericórdia de Deus, carrega a compaixão, carrega a justiça. Eu pergunto com você mais uma vez, aonde é que a igreja vai parar? Respondendo a segunda questão. A primeira delas é, o que é a igreja? Acho que já deu para entender o que é a igreja, sim ou não? Sim. Pastor, eu ainda estou com dúvida. Meu Deus. Até suei para tentar te explicar aqui. Primeira realidade é o que é a igreja. Para onde a gente entender aonde a igreja vai parar, a gente precisa entender o que é a igreja. De fato, a gente conseguiu entender, ter uma perspectiva do que é a igreja. Agora vamos entender qual é o seu destino. Porque talvez você está aqui e está falando assim, pastor, é o seguinte, eu vou ser crente normal, vou viver o resto da vida num lugar só, não vou fazer nada, minha vida aqui, é isso aqui, está tudo certo, glória a Deus, aleluia, irmão. Mas você precisa entender o destino da igreja. Porque ela se movimenta, a igreja é viva. Não é um órgão parado, onde a gente chega aqui e senta assim, e fica assim, pastor. A gente se movimenta, a gente se move. E a palavra nos dá, ou melhor, não só a palavra, o próprio Cristo fala com as suas próprias palavras para onde a igreja vai. Abra sua Bíblia em Atos, capítulo 1. Atos, capítulo 1. Atos, capítulo 1, 4 e 5, a palavra fala para mim e para você. Certa ocasião, enquanto comia com eles, quem que ele está falando aqui, gente? Jesus, aleluia. Jesus com os discípulos, isso aí, vamos lá. Certa ocasião, enquanto comiam com eles, deu-lhes esta ordem. Quem deu essa ordem, gente? Vamos de novo, que vocês estão quase acertando. Quem deu essa ordem, gente? Jesus. Falou, não saiam de Jerusalém. Fala comigo, não saiam de Jerusalém. Até que. Em outras versões, mas até que. Mas esperem pela promessa do meu Pai, da qual falei para vocês. Pois João batizou com água, mas vocês serão batizados com o Espírito Santo dentro de poucos dias. Agora no verso 8 ele fala para mim e para você, mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês e serão minhas testemunhas. Fala comigo, minhas testemunhas. Fala com fé em nome de Jesus, hoje é domingo de celebração, me ajuda a pregar, fala assim, minhas testemunhas. Agora ficou bonito. Em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Em outras palavras, sabe o que Jesus fala? Ele está dando destino da igreja. O destino da igreja é, Jerusalém.
Mas não é só Jerusalém. É também a Judéia, mas também não é só a Judéia, é também Samaria, e é também os confins da terra. Por isso, irmão, nessa última semana, quando a gente estava nessa reunião de liderança global, a gente viu pastores de tanto lugar do planeta. A gente já está numa terra que não é a nossa. Pastor, fale por você, eu sou americano. Ok. Eu estou numa terra que não é a minha. Sorry. Mas o destino da igreja é esse. Jerusalém, qual é o lugar que Deus te plantou? Eu vou virar de costas para você não achar que é para você. Irmão, se Deus te plantou nessa cidade, começa a amar esse lugar, pelo amor de Deus. Pastor, eu não... Primeiro Jerusalém. A gente ama fazer missões fora do lugar onde a gente está. Um dos maiores princípios da Jocum, dos jovens com uma missão, Youth with a Mission. Estou demais hoje. É a seguinte: começa a fazer missões no lugar onde você está. Deus te plantou numa terra. Essa cidade precisa conhecer primeiro quem é Jesus. Irmão, primeiro é Jerusalém, primeiro é esse lugar, primeiro é essa terra, é esse lugar que o Senhor nos colocou, é esse lugar que o Senhor nos plantou. Existe uma porção de poder e glória sendo derramada sobre nós para que Jerusalém, em outras palavras, Nova York, seja tomada, mas não só Jerusalém, mas também toda a Judéia. Por isso eu declaro que em nome de Jesus nós vamos invadir os 4 cantos desse estado. A cidade será tocada, Judéia será tocada, a América, Samaria será tocada, mas também com os confins da terra. Nós iremos aonde o Senhor deseja. A palavra para mim e para você é: igreja, se movimente, não fique parado. Aonde a igreja vai parar, pastor? Em Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra, em nome de Jesus. Espero que você tenha sido abençoado por tudo aquilo que nós vivemos com essa palavra. Quero te fazer um convite, vão aparecer mais 2 mensagens aqui, você pode clicar e ser abençoado por tudo aquilo que temos vivido como Lagoinha. Mas antes disso, só quero te fazer um convite: curte esse vídeo, se inscreve no nosso canal, ativa o sininho para você não perder nada de tudo aquilo que temos vivido. Que Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus.